Existe uma curiosidade silenciosa que acompanha quase todos que se aproximam de Osho pela primeira vez. Não é sobre suas roupas, nem sobre suas frases provocativas, nem sobre as polêmicas que o cercaram. É uma curiosidade mais profunda, quase desconfortável. Algo como, se ele estava tão desperto, por que não entregou um método claro, um caminho definitivo, um segredo final que resolvesse tudo de uma vez? Essa pergunta nasce de uma expectativa comum, mas também de um equívoco profundo. Porque os verdadeiramente despertos não escondem um segredo por egoísmo. Eles silenciam porque sabem que certas verdades não sobrevivem quando são transformadas em explicação. Osho nunca falou como alguém tentando convencer. Ele falava como quem descreve um estado. E isso confunde. A mente humana está acostumada a receber instruções, regras, mapas. Quer saber o que fazer, por quanto tempo, em que ordem. Mas Osho parecia constantemente desmontar essa necessidade. Ele apontava, provocava, desmontava certezas, mas raramente entregava algo que pudesse ser chamado de fórmula. Para muitos, isso parece frustração. Para outros, é exatamente aí que algo começa a se mover. Porque o despertar não acontece quando você recebe uma resposta. Ele acontece quando suas perguntas perdem o sentido. Existe um segredo que os verdadeiramente despertos nunca contam. Não porque seja proibido, mas porque não pode ser usado. Não pode ser aplicado como técnica. Não pode ser repetido como mantra. Esse segredo é simples demais para a mente que busca algo grandioso e profundo demais para ser capturado por palavras. Osho sabia disso, e por isso falava tanto, e ao mesmo tempo não dizia quase nada. Suas palavras eram iscas, não para ensinar, mas para esgotar a mente de quem ouvia. A maioria das pessoas acredita que despertar é adicionar algo à própria vida. Mais consciência, mais paz, mais sentido, mais amor. Osho invertia essa lógica de forma radical. Ele apontava que despertar é subtrair, é perder. Perder certezas, perder identidades, perder a sensação de controle. E essa perda é assustadora, porque o ego só sabe existir se houver algo a defender. Quando não há mais o que segurar, ele entra em pânico. É nesse ponto que muitos recuam, e é por isso que poucos atravessam. O segredo não contado é que o despertar não melhora você como pessoa. Ele não te torna mais aceitável, mais ajustado, mais admirado. Pelo contrário, ele frequentemente te desloca. Você começa a perceber o quanto das suas relações eram baseadas em papéis, expectativas, ruídos. Você começa a ver o quanto falava para ser aceito, reagia para se proteger, se moldava para pertencer. E quando isso cai, algo em você fica silencioso demais para o mundo barulhento ao redor. Isso cria uma distância que não é arrogância, mas lucidez. E a lucidez separa. Osho nunca prometeu integração social. Ele nunca vendeu a ideia de que o despertar faria você se encaixar melhor. Essa promessa é comum em espiritualidades mais palatáveis. Mas Osho era direto demais para isso. Ele apontava que a iluminação não te leva para dentro da sociedade, ela te coloca à margem, não como rebelde, não como excluído, mas como alguém que já não vibra no mesmo ritmo. E essa diferença é sentida imediatamente, mesmo que ninguém saiba explicá-la. O segredo que não é dito é que, depois de certo ponto, você não pode mais fingir, não pode mais se enganar com narrativas confortáveis, não pode mais usar crenças como anestesia. Você vê, e ver tem um custo. Você começa a perceber o quanto das suas dores vinham da tentativa de ser algo para os outros, o quanto da sua ansiedade vinha da necessidade de resposta, o quanto da sua confusão vinha do excesso de ruído. E quando isso se torna claro, algo dentro de você se aquieta. Não porque os problemas acabaram,
mas porque você não se move mais automaticamente com eles. Osho apontava constantemente para o silêncio, mas não como prática isolada, não como técnica de meditação. O silêncio ao qual ele se referia é existencial. É o ponto em que você não sente mais urgência de se afirmar. Você fala quando é verdadeiro, age quando é necessário e permanece em silêncio quando o silêncio é mais honesto do que qualquer explicação. Esse estado não pode ser ensinado, só pode ser reconhecido quando acontece. E por isso não é vendido como segredo. Muitos se frustram porque esperam que Osho entregue algo utilizável, algo que possa ser aplicado na rotina, melhorado aos poucos, mensurado. Mas o que ele aponta dissolve exatamente essa lógica. Não há progresso no despertar, não há degraus, há quedas, quedas de ilusões, quedas de personagens, quedas de histórias que você contou para si mesmo para suportar o mundo. E cada queda dói, não como punição, mas como fricção entre o que é visto e o que ainda tenta se manter. O segredo que os despertos não contam é que não existe mais ninguém para culpar. Quando você vê, não pode mais jogar a responsabilidade no sistema, na infância, nos outros. Não porque essas coisas não existam, mas porque você percebe que continuar reagindo a elas é escolha. E essa liberdade é pesada, porque junto com ela vem a ausência de desculpas. Você começa a perceber que a maior prisão não estava fora, mas na forma como você se identificava com tudo que passava pela mente. Osho incomodava porque ele não oferecia alívio imediato, ele oferecia clareza. E clareza não é confortável no início. Ela desmonta, ela expõe, ela tira o chão. É por isso que tantas pessoas amam suas frases, mas poucas vivem o que elas apontam. Porque viver isso exige atravessar um vazio onde não há identidade pronta esperando. Você fica sem rótulo, sem grupo, sem narrativa clara. Apenas presença. E presença, sem ornamento, é assustadora para quem passou a vida inteira se definindo por algo. O segredo silencioso é que o despertar não te torna especial. Ele te torna comum demais. Tão comum que você deixa de se sentir separado da vida. Mas até isso acontecer, existe um período de isolamento interno. Você percebe que não consegue mais se empolgar com certas conversas, não se envolve mais com certas disputas, não sente mais vontade de provar nada. Isso pode ser interpretado como frieza, desinteresse, até arrogância. Mas não é. É economia de energia. É lucidez aplicada ao cotidiano. Osho nunca tentou formar seguidores no sentido clássico. Ele desmontava a própria imagem constantemente, porque sabia que qualquer tentativa de imitá-lo seria mais um personagem. E o segredo que ele não contava é exatamente esse. Não há nada para imitar. Não há postura correta, não há comportamento iluminado. Há apenas a honestidade radical de ver o que é, sem maquiagem. E isso não pode ser copiado, só pode ser vivido. Em algum ponto, o buscador percebe que está cansado de buscar, cansado de acumular conceitos, práticas, experiências. Esse cansaço não é fracasso, é maturidade. É quando algo em você percebe que não há mais para onde ir. E nesse ponto, se você não fugir, algo se revela. Não como explosão mística, mas como simplicidade brutal. Você percebe que sempre esteve aqui, que nunca houve outro lugar. Que o problema não era falta de espiritualidade, mas excesso de mente. O segredo que não é dito é que, depois disso, a vida continua. Contas existem, conflitos existem, emoções surgem. Mas algo não se move da mesma forma. Você não se perde com tanta facilidade, não se identifica tão rápido, não reage tão automaticamente. E isso muda tudo, mesmo que externamente nada pareça diferente. É uma revolução invisível, silenciosa, e exatamente por isso poderosa. Osho falava para quem estava pronto para ouvir o que não pode ser transformado em método.
Ele sabia que muitos iriam embora frustrados, outros iriam transformar suas palavras em filosofia. Alguns poucos iriam usar suas falas como espelhos, não como respostas. E esses poucos entenderiam, sem que nada precisasse ser dito, qual era o segredo. Que não há segredo, que o que você procura não está escondido. Está apenas encoberto pelo barulho constante de tentar ser alguém. Se você chegou até aqui, talvez algo em você já tenha percebido isso. Talvez você esteja cansado de promessas espirituais que oferecem melhora, mas não verdade. Talvez esteja sentindo que não quer mais adicionar nada à sua identidade, mas sim deixar algo cair. Se for assim, este vídeo não é um ensinamento, é um reconhecimento. Agora eu te convido a participar. Escreva nos comentários. O que em você sente que já não consegue mais fingir, reconhecer? Isso é mais poderoso do que qualquer prática. Inscreva-se no canal se você sente que este espaço aponta para algo que você já percebe, mas raramente encontra palavras. E deixe o like, não como hábito, mas como um gesto consciente, porque os verdadeiramente despertos não precisam anunciar nada, mas quando se reconhecem, sabem.